Então vamos lá, bom dia, gente. Vamos piscar aí. Bom dia, gente. Bom dia, Laurinha, bom dia. Bom dia, gente. Vamos piscar, vamos piscar, vamos piscar. Vamos lá. Se tiver alguém na sala de espera, me avise. Bom dia, Glazinho. Bom dia, Laurinha. Tudo bem, Laurinha? Bem. Então vamos lá. Vamos fazer uma coisinha aqui que a gente está acostumado, né? Nossa luz virtual. O João Paulo chegando. Nossa, João Paulo está vivo? A nossa luz virtual. Faz de conta que a gente está na nossa luz. Bom dia, gente! Só para a gente matar saudades da Lusa. Olha, bom dia. Que gay. Vamos embora. Bom, nessa aula nós vamos fazer uma parte, né? Porque são várias coisas, né? Então a gente vai fazer uma parte. E aí amanhã a gente faz outra parte. Depois tem uma aula curtinha lá de outra frente. Então deixa eu ver a parte que a gente vai fazer aqui. Vamos ver no nosso dia 24/6. Não, 24/6 já foi. Aqui, dia 1/7. Aula 23. Isso. E amanhã a gente faz a aula 24/25. É que a aula 23 é meio grande. Eu achei meio pesado para fazer. Achei meio pesado para fazer 23 e 24. Então, vamos fazer a aula 23, né? Vamos falando um pouquinho sobre gráficos. Legal aquele que você mandou para mim, viu? De gráfico lá. Muito legal. Aquele que a gente fez, né? Bom, uma coisa importante é olhar, é que nem a exponencial, tá? O crescente e o decrescente depende da base ser maior que 1 ou entre 0 e 1. Tá? Isso é importante para exercícios de teoria. Se a base for maior que 1, o gráfico vai ser sempre desse tipo aqui, crescente. Que nem eu fiz aqui. Ele nunca chega no eixo Y, tá? E quando a base estiver entre 0 e 1, o gráfico vai dar decrescente. Ele também nunca encosta no eixo Y. Isso para a função y é igual log de x na base A. Então, para a teoria, isso é importante. Para a construção de gráfico, nós vamos mudar um pouquinho o que a gente está acostumado. Em vez de dar valor para x, fica mais fácil a gente dar valor para y. Então, nós vamos trocar e vamos dar valores para y, pelo menos 5 valores. Então, essa é a técnica que a gente usa para a gente construir gráficos. Sempre dar valor para y. Mínimo 5 valores para ficar bem legal, tá? Por que que a gente fala de dar valores para y? Porque aí a gente usa a definição. Então, lembre sempre da definição, porque tem um monte de coisa que é resolvido pela definição. Então, toda vez que você tiver isto aqui, você vai usar a definição, que é a elevado a b igual a x. Então, a gente colocando valores para y, a gente não tem problema de contas. A gente não tem problemas de base, a gente pode ser qualquer base, que a gente vai conseguir fazer a conta. Então, aí na página 7, a gente tem 2 gráficos para construir. Primeiro, y é igual a log de x na base 2. Então, eu coloquei aqui 5 valores. Y é igual a menos 2, y é igual a menos 1, 0, 1 e 2. E aí eu fui fazendo a definição. Então, y é igual a menos 2, definição, 2 elevado a menos 2 é igual a x. Só lembre que quando o expoente é negativo, você inverte a base
Então, o x vai dar 1/4. Então, aqui nós estamos achando o x. Fica muito mais simples para trabalhar. E você não precisa de calculadora, porque você não tem ela também lá no vestibular. Aí eu pus y igual a -1. Definição. 2 elevado a -1 é igual a x. Então, o x vai dar meio. E aí você vai calculando os valores. Y é igual a 0. 2 elevado a 0 é igual a x. X vale 1. Y é igual a 1. Definição. 2 elevado a 1 é igual a x. X é igual a 2. Y é igual a 2. Definição. X vai dar 4. E aí a gente vai marcar esses números, esses pontos, e vai ver que o gráfico vai dar crescente, tá? Porque a base é maior que 1. O g de x que ele colocou é a mesma coisa. Você vai pôr os mesmos valores para y e vai fazendo a definição. Vai substituindo. Y é igual a -2. Definição, meio elevado a -2 é igual a 4. Y é igual a -1. Y é igual a 0, 1 e 2. E aí é só montar o gráfico. Como a base é menor que 1, o gráfico vai dar decrescente. Ok? O exercício 2 ele já fez o contrário. Bem facinho o exercício 2. Tá? Na verdade, é só saber ler o gráfico, porque ele deu a função pronta aqui. Y é igual a log de x na base 10. Então, ele deu lá pontinho, 0,25 para x, -1 para y. O que nós vamos fazer com esse pontinho? Vamos substituir na função. Então, no lugar de y, vamos colocar -1. No lugar de x, colocar 0,25 e vamos fazer o quê? Definição. Então, sempre que você tiver log igual a um número, definição. Log é igual a um número, definição. E aí, b elevado a -1 é igual a 0,25, é só não errar a conta agora. B elevado a -1 é 1 sobre b, que é igual a 1/4, portanto, b vai dar 4. Exercício tranquilo, facinho. A gente tem umas pedreiras aí, tá? Como o 3, por exemplo. O 3 a gente não consegue fazer conta mesmo. Se eu fizer a definição aqui, 10 elevado a x² menos 4 é igual a x, eu não vou conseguir resolver, mas nem a porrete. Não tem como resolver isso. Então, só tem um jeito de fazer isso. Vou pegar essa função e vou construir o gráfico. Vou pegar essa função, vou construir o gráfico. Depois eu junto os dois, porque ele está falando que eles são iguais. Igual quer dizer os pontos de intersecção. Então, quando ele fala de raiz, seria o ponto de intersecção dessa função e desta função. Então, o que nós vamos fazer? Construir os dois gráficozinhos que nem eu fiz. Então, peguei a função quadrática, y é igual a x² menos 4, e fiz já como a gente está acostumado, calculei as raízes e calculei o vértice. Fiz o gráficozinho, y igual a log de x na base 10, gráficozinho, nem coloquei pontos, tá? Só coloquei o y igual a 0. Como eu sei que a base é maior que 1, é crescente. E agora nós juntamos os dois gráficos. Então, você pega o gráfico da parábola, o gráfico do logaritmo, e aí nós vamos ter duas raízes. Os gráficos se encontram em dois pontos. Uma raiz é esta aqui, certo? Que é um ponto, e a outra raiz é esta aqui. E aí, nas respostas, o que nós temos é esta resposta.
que é essa raiz aqui, ó, A maior que 2. Então, só tinha esse jeito para resolver. Só fazendo o gráfico. Não tinha outro jeito. Então, vamos lá. Y é igual. Deixa eu ler essa questão aqui. Vamos achar ela aqui. E vamos ler ela, que essa questão é meio grande. Vamos abrir a apostilinha aqui. Nossa, tem móvel nessa apostila. A tela é chata. Agora, deixa a apostilinha aqui. Exercicinho 4 da FUVEST. Tinha que ser, né? Tá? Tinha que ser. Tinha que ser. No 3, só para comentar, ele pediu a maior raiz, por isso que a resposta é A maior que 2. Que alguém poderia perguntar, não pode ser entre 0 e 1? 0 e 1 é outra raiz que está. Só que ele pede a maior é quando A é maior que 2. Tá? Então vamos ao 4 aí, exercício da FUVEST. É bem legal o exercício. Não é? Ele é chato de fazer, mas é legal. Pontos D e E pertencem ao gráfico da função log. Então, o ponto D e o ponto E pertencem ao gráfico da função logarítmica. O A é maior que 1, por isso que o gráfico é crescente. Suponha que B é igual a x0. Então, o ponto B é x0. Ponto C, x mais 1 e 0. E o ponto A, x menos 1 e 0. Ele quer o valor de x, para o qual a área do trapézio BCDE seja igual ao triplo da área do triângulo. Essa questão é só fazer devagarzinho, que ela é bem legal. Tá? Então, anotei aqui o que ele falou, que a área do trapézio BCDE é o triplo da área do triângulo ABE. Primeira coisa importante que eu vou comentar é que percebam que as bases aqui, ó, aqui vale 1 e aqui também vale 1. Por que, Glévia? Porque aqui é do x menos 1 até o x. Aqui é do x até o x mais 1. Então, quer dizer que aqui vale 1 e aqui também vale 1. Certo? O que nós temos que fazer? Vamos substituir o ponto B na função do logaritmo para achar a base maior, ponto B e ponto C, para achar as bases maior e menor do trapézio. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ponto B, ponto D, né? Desculpa, ponto D e ponto E. Para o ponto E, é só substituir x no lugar de x. E o ponto D é só substituir x mais 1 no lugar de x. Então, percebam que o ponto D e E estão sim em cima da função. Y é igual a log de x na base A. Então, já achei as alturas aqui. Agora, eu vou fazer a área. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Base, 1. E altura, log de x na base A. Portanto, essa é a área do triângulo AB. Área do trapézio. Base maior
base maior, mais base menor. A base maior é log de x mais 1 na base A. A base menor é log de x na base A. E a altura aqui é 1 de novo. Então, lembre lá da propriedade que mais vira vezes. Então, mais virou vezes. E aí nós vamos usar o que ele deu. Ele é chato de fazer, mas não é tão difícil assim. A área do triângulo BCDE, do trapézio, é igual a triplo da área do triângulo. Substituir. A única coisinha que tem que fazer aqui é lembrar do boi. Então, para a gente poder cortar os logaritmos, a gente vai subir o boi. Subindo o boi, podemos passar a vara e acabou o logaritmo. X² mais x é igual a x ao cubo. Uma equaçãozinha que resolve-se com fatoração. Então, passei x² e o x para o segundo membro. Coloquei o x em fator comum. X é igual a zero, que não serve. X² menos x menos 1 é igual a zero. Delta. E aí, claro que o x tem que ser positivo. Portanto, x, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Resposta A. Pronto. Eu vou só fazer um comentário para adiantar amanhã, porque a aula começa. A aula de amanhã começa com equações exponenciais. Então, recordando lá atrás equações exponenciais, lembre que você tem aquelas que você pode igualar as bases e cortar. Mas tem aquelas que tem que trocar de variável. Então, aqui, ele está trabalhando com duas questõezinhas, se eu não me engano, isso, de troca de variável. É uma questãozinha. E aí nós vamos trabalhar bastante equações do tipo 2x é igual a 5. 2x é igual a 5 não resolve, a não ser que você saiba logaritmo, certo? Você tanto pode aplicar log na base 10, log na base 2, log na base qualquer que você quiser, ou voltar na definição. Eu prefiro aplicar log. Eu sempre prefiro aplicar log na base que está o x. Então, no caso, como a gente pode multiplicar uma equação por 2, pode elevar ao quadrado, pode tirar a raiz, eu posso fazer log. Então, o que você faz de um lado, faz de outro. Então, o que nós vamos fazer? Para resolver equações em que as bases são diferentes, só para adiantar a aula de amanhã, você sempre vai aplicar log. E a dica é melhor aplicar log? Sim, é melhor aplicar log do que fazer a definição. Eu aplico na base que está o x. Por quê? Porque na hora que a gente desce o x aqui, eu fico com um log de 2 na base 2, que é 1. Pronto. Aí eu resolvi o problema. Aí você vai ver os dados que ele deu. Se ele der base 10, você joga para a base 10. Se ele der base E, você joga para a base E. Então, só para a gente poder adiantar o expediente de amanhã. Beleza? Então, vou pausar nosso vídeo aqui. Vou fechar o vídeo aqui, depois eu volto se alguém tiver alguma dúvida.